Olá, boa tarde, professores, educadores do município de Bonito e Maracaju, desse estado maravilhoso que é o nosso Mato Grosso do Sul. Ficou bonito, né? Até rimou. Muito bem, hoje nós estamos aqui para conversar com vocês sobre um assunto que particularmente eu fiquei muito satisfeita com esse resultado. Mas antes de tudo vou me apresentar, meu nome é Vanessa Velasquez, estou aqui no Núcleo Socioemocional da FADEB, a nossa Fundação de Apoio à Educação Básica do Estado do Mato Grosso do Sul, e nós vamos conversar um pouco sobre análise SWOT na gestão escolar, dentro do projeto Visão Educativa, que trata de evidências e planejamentos a partir de dados educacionais. Esse projeto ele tem um viés tão necessário quanto interessantíssimo na minha visão. E a análise SWOT aplicada à gestão escolar, ela me trouxe um desafio quando o professor Brito me fez pensar a respeito dessa aplicabilidade. Porque a SWOT, enquanto uma matriz muito aplicável ao mundo corporativo, vista desta forma, na realidade ela é uma ferramenta extremamente versátil. E nós vamos ver que aplicando ela no mundo da educação, nós conseguimos entregar um plano de ação realista, factível e, para além disso, muito bom para os gestores acompanharem. Então vamos lá? Aqui nós temos a apresentação do que nós vamos falar, e aqui nós vamos falar um pouquinho do objetivo. Compreender o que é análise SWOT, porque de repente você não está familiarizado, mas se eu disser a matriz fofa, porque nós brasileiros nós temos essa grandeza, né, de transformar tudo, abrasileirar tudo, e ela se transformou na matriz fofa, que traduz um pouco o que significa em inglês a sigla SWOT. A SWOT, ela vai analisar, então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E já nós vamos falar mais densamente a respeito. Mas dentro dos objetivos, nós vamos também aplicar a SWOT ao contexto da gestão escolar. Identificar estratégias com base nos resultados da análise e promover uma cultura de planejamento estratégico. E eu gostaria aqui de enfatizar a esse respeito. Eu falo embasada em dados, tá? Dados robustos da Fundação Getúlio Vargas, que é uma das minhas casas de formação. Quando nós falamos em acompanhar dados e processos, não. Acontece, quem faz ao vivo, acontece. Quase que eu caí aqui, vocês viram? Isso é porque eu estou na cadeira e na mesa do meu boss, do Matheus. E não vamos editar essa parte porque eu gostei. A minha cara de medo de cair deve ter ficado ótima. Então é isso? Então vamos lá. Porque eu ia falar mal de brasileiro, eu sou brasileira, olha que coisa. Castigo. Mas não é falar mal. Sabe o que eu quero enfatizar com vocês? Nós, brasileiros, nós não temos muito a cultura de acompanhar processos. E muitos de nós acham isso chato. Ai, Vanessa, acompanhar processo. Mas como é que eu encontro gap? Como é que eu encontro uma trilha de melhoria se eu não mapeio o que é que está acontecendo? Entende? É por aí a construção. Então, vamos lá. O que é análise SWOT? A análise SWOT, então, ela vem de uma expressão em inglês, onde o S são os strengths, weakness e opportunities e trends. Então, são forças, o S, pontos fortes, fraquezas, pontos fracos, ressalto. Quando a gente faz a SWOT, é um desenho de um quadrante. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembrando que as forças e fraquezas que nós vamos mapear, são os pontos internos. E as oportunidades e ameaças são fatores externos. Por óbvio, as oportunidades são fatores externos positivos e as ameaças são fatores externos negativos. É uma ferramenta de diagnóstico estratégico. Então vamos lá, só para a gente
poder ilustrar de uma forma bem simples, imaginemos que eu vou falar sobre uma SWOT da Vanessa como pessoa. Um ponto forte, lembrando, pontos fortes de cunho interno. Se eu fosse falar de uma pessoa, e essa pessoa seria eu, um ponto forte da Vanessa. Eu sou uma pessoa muito alegre. Um ponto fraco da Vanessa. Eu sou procrastinadora. Nossa, Vanessa, forte, hein? Feio. Mas se é pra falar, vamos falar a verdade. Eu tenho aquela coisa do brasileiro. Tô com prazo. A hora que o prazo tá acabando, eu vou correr atrás. Feio isso. Como consultora em desenvolvimento humano, eu estou trabalhando essa melhoria em mim. Bom, vamos levar isso para o ambiente escolar? Vamos levar isso para o ambiente escolar. Vamos imaginar, então, na sua escola um ponto forte. Nós temos professores bem formados, bem qualificados. A grande maioria aqui, todos têm pós-graduação, estão em nível de mestrado e doutorado. Isso é um ponto forte interno da escola? Sim, porque é o seu corpo docente. Uma fraqueza, um ponto fraco interno da escola. Nós temos uma dificuldade em acompanhamento de processos. Isso significa o quê? Que a gente não está com ela na mão. Porque quando nós temos um acompanhamento de processos redondinho, nós temos aquela empresa, aquela instituição aqui na minha mão. Eu quero saber como é que está o IDEB, eu quero saber por que o IDEB melhorou, eu tenho o porquê. Eu tenho, então, aquelas respostas, porque o meu processo está muito bem acompanhado, tudo está bem ajustado, tá bom? Oportunidade, a oportunidade que eu tenho é porque eu tenho como escola, tá? Ótimas parcerias, lembrando que oportunidades são fatores externos positivos. Eu tenho ótimas parcerias, eu tenho multinacionais que apoiam projetos, eu tenho a FADEB, enfim, isso é um ponto forte, é uma oportunidade, ponto positivo. Ameaça, fatores externos negativos. Vamos imaginar, a localização da minha escola é numa região muito perigosa. É um fator externo e é negativo. Então, na nossa SWOT vai constar como uma ameaça, ok? Importância dessa SWOT na gestão escolar. Ela permite decisões baseadas em dados e uma percepção realista. Gente, olha que coisa boa isso daqui. Eu costumo dizer assim, já fui gestora de regional em grupo educacional no Brasil, e eu costumo dizer assim, como é que você vai trazer um PDCA, um plano de ação, né? Quem vai fazer, como vai fazer, como vai ser feito, por quem, né? O PDCA também é uma sigla em inglês, to, do, why, enfim. Quem vai fazer, como vai ser feito, qual que é o prazo? Se eu não estou amparada por dados estes que me dão o realismo, a realidade da minha escola. Então, aqui nós dissemos assim, permite decisões baseadas em dados e uma percepção realista. Porque é muito bonito você criar um plano de ação incrível, onde as pessoas, um template lindo, um material muito bem estruturado, muito bem ilustrado, mas será que esse material reflete a sua realidade? Se ele não reflete, gestor, professor, coordenador, nós estamos fazendo algo que eu costumo dizer que é bonito e tem uma expressão, vocês já ouviram falar, né? É para inglês ver, mas não é para sentir. Não dá para colher frutos, depois eu não vou analisar novos resultados, novos dados. Por quê? Porque não reflete a minha realidade, ok? Então vamos lá. A importância na gestão escolar. Ajuda no planejamento de um curto, médio e longo prazo. A análise SWOT, então, ela vai também favorecer o engajamento da equipe pedagógica e administrativa. Vamos falar desses últimos pontos em conjunto. Vejamos. Sabe uma situação que é muito corriqueira e gera bastante frustração? É quando eu faço um planejamento e eu não estruturo isso com o tempo correto para sua execução. Eu coloco uma ação para que ela aconteça a curto prazo, sendo que eu preciso de uma estrutura física, de um recurso humano, de um apoio financeiro, talvez,
Eu não pensei nisso e coloquei um prazo muito exíguo para o cumprimento dessa ação. Aí eu vou estar, via de regra, diante de uma frustração. E não é isso que nós queremos. Concordam comigo? Então vamos lá. Ajuda no planejamento de um curto, médio e longo prazo. Ou seja, dá para fazer isso a curto prazo? Não. Isso no meu radar tem que entrar médio prazo. Isso é para um longo prazo. Isso evita frustração, evita perda de energia naquilo que não vai acontecer e só fica bonito para o tal do inglês ver. E não é o que nós queremos. Favorece o engajamento da equipe pedagógica administrativa. Me perdoem que eu estou num processo alérgico, mas está tudo certo, graças a Deus. Vamos lá. Bom, eu preciso enfatizar isso, tá? Uma equipe pedagógica e administrativa que se conversam e se ajudam e somam forças para construir um plano de ação incrível, realista e factível. Maravilhoso. Então vamos lá. Se nós formos trabalhar em termos de mapeamento, por exemplo, eu jogo um dado lá sobre evasão escolar. Toda a equipe pedagógica, mas também a administrativa, a secretaria, elas vão ter que se conversar para entender o que está acontecendo de fato. A evasão está se dando aqui. Por quê? Alguém da secretaria sabe me responder muito melhor que alguém que está na linha de frente, um professor, por exemplo. Então, eu estou ilustrando para vocês entenderem quando que esse engajamento, e em N situações, ele favorece a construção de uma SWOT. Eu costumo dizer que uma SWOT muito bem construída e robusta, ela traz toda uma equipe dessa engrenagem para pensar junto. Concordam comigo? Vamos lá. Então, aqui eu construí uma SWOT, nós fizemos uma SWOT de uma forma bem ilustrativa, simples, porém com o intuito de levar você a algo muito possível, muito factível, tá certo? Então, matriz SWOT, forças. Eu já coloquei isso lá, ilustrando, vamos dar o efeito visual aí. Um corpo docente qualificado, uma boa infraestrutura. Fatores internos, fraquezas. Eu tenho uma alta rotatividade de professores, por exemplo, uma comunicação interna falha, e aqui eu reitero um ponto de atenção. A comunicação interna, quando ela é eficaz, ela evita muitos problemas. Então, é muito importante que a sua SWOT, se existir uma comunicação interna falha, que ela conste aqui nos fatores internos da fraqueza, tá? Por quê? Porque, inclusive, isso resvala em problemas de relações interpessoais no time. Uma vez que se nós tivermos uma comunicação interna fragilizada, o processo trava às vezes por um detalhe. Já pararam para pensar nisso? Então aqui consta como exemplo, mas eu já estou aqui posicionando como um ponto de atenção, ok? Fatores externos que nós tratamos como oportunidade na análise SWOT. Então, como eu já havia até anteriormente ressaltado, vocês têm boas parcerias. Isso é uma oportunidade? Lembrando, forças e fraquezas, fatores internos, é de dentro da escola. O gestor precisa ter essa visão e essa percepção, porque afinal está dentro da escola. Mas eu tenho certeza que vocês aí, como bons gestores, bom corpo pedagógico administrativo, também saberão apontar quais são as oportunidades que esse corpo escolar tem. Aí eu cito como, por exemplo, nós estamos parcerias, né? Olha, a FADEB é um grande parceiro nosso e eles têm projetos incríveis em várias áreas do conhecimento. Isso é uma oportunidade? Com certeza. Lembrando, inclusive, que a FADEB não cobra por isso, não há custo para que esses projetos estejam em operação aqui na minha escola. Programas de apoio. Nós temos vários programas de apoio, de recomposição de aprendizagem, em parceria com a universidade, com a própria fundação. Isso é uma oportunidade. Isso é um fator externo, mas é uma oportunidade. Consegue perceber isso?
E se você tem essas oportunidades, você tem feito uso disso? É um ponto de atenção, algo a se pensar com muito carinho. Fatores externos. Eu dei como exemplo anteriormente, quando eu apenas estava comentando acerca, mas agora eu estou aqui ilustrando. Queda na matrícula, por exemplo, cortes orçamentários, o que mexe, né, o corpo administrativo aí, bem sabe quando há um corte orçamentário, quanta ginástica eles precisam fazer para que a operação continue rodando de tal maneira que não haja um impacto, por exemplo, no nosso protagonista, que é o aluno, não é isso? E eu também citei como fatores externos, ameaça, até mesmo a localização da escola, né? Lugares perigosos, regiões ribeirinhas. Então eu enfatizo novamente, para que nós estejamos em mãos com uma SWOT poderosa, um instrumento mesmo de melhoria, nós precisamos tratar com realismo tudo aquilo que seja factível. Eu vou mapear verdades, ok? Como traduzir uma SWOT na escola? Então, como que a gente vai conduzir? Eu disse traduzir. Olha isso, gente. Não vou editar. Não vou editar, porque traduzir ficou chique também. Brincadeira. Mas aqui o nosso template diz como conduzir uma SWOT na escola. Eu quis ficar bonitinha no vídeo, não pus óculos, isso acontece. Gente, nós nos encontraremos pessoalmente. Vocês vão ver que eu sou assim. Vamos lá. Muito importante a gente entender como estruturaremos isso aí em loco. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer a SWOT. A SWOT vai ser uma grande ferramenta de apoio para vocês. E como fazer isso, Vanessa? Gostei. Acho que vai me ajudar nos meus PDCAs e em outros planejamentos que eu tenho. Então tá, de forma operacional e objetiva. Reúna a equipe gestora e representantes. Por quê? Por que é importante reunir toda essa galera? Porque eu costumo dizer o seguinte, a escola, ela é uma engrenagem muito poderosa. E o que o pessoal da secretaria tem domínio e flui ao falar sobre isso, porque é a realidade deles, eu costumo fazer uma analogia com, ele é o gerente daquela lojinha, então ele tem o processo redondinho na mão. Da mesma forma, a equipe pedagógica vai saber me apontar elementos estritamente pedagógicos. E cada qual, nessa engrenagem perfeita e poderosa, vai pensar de forma robusta e realista, apontando dados extremamente realistas. E eu estou enfatizando esse realismo por quê? Porque nós não queremos incorrer num erro, num planejamento, como eu já disse outrora, muito bonito, com uma apresentação visual lindíssima, porém, quais os frutos que foram colhidos? Quais as mudanças que foram percebidas? Não é por aí. Não é essa trilha que nós queremos, não é isso? Então, reúne a sua equipe, seus representantes, faça uma análise honesta da realidade escolar, como agora mesmo eu disse, liste pontos fortes e fracos, que são internos, identifique oportunidades e ameaças, que são fatores externos, e organize tudo isso em uma matriz, de uma forma simples, naqueles 4 quadrantes, e elabore um plano de ação em cima dessas realidades, transformando a SWOT em estratégia. Vamos lá. Na verdade, ela é uma ferramenta estratégica, mas quando eu maximizo forças, olha isso, e aproveito oportunidades, qual é o resultado disso? Eu vou minimizar fraquezas e vou evitar ameaças. Exemplo, professores qualificados mais editais igual bons projetos. Tá certo? Aqui nós estamos ilustrando. Eu tenho certeza que quem está aqui me assistindo tem uma mente poderosa e apaixonada para pensar em gestão escolar. Então a SWOT vai ser uma ferramenta com muitos cafés, com muito brainstorm, que vão nos trazer dados realistas e PDCAs incríveis de serem realizados. Qual é a consequência disso? Frutos. Bons frutos para a comunidade escolar como um todo e sociedade. Benefícios para a escola. Quando nós aplicamos a matriz, nós teremos um direcionamento claro.
Hoje está muito na moda, estamos aí falando da era da intencionalidade. Por que será? Porque em tudo que nós fizermos, seja no âmbito particular, no âmbito profissional e dentro da escola, quando nós formos intencionais, nós geramos um poder extraordinário. Ali quando você for reunir a sua equipe e falar, vamos pensar sobre pontos fortes, sobre pontos fracos, sobre oportunidades e sobre ameaças, nós vamos fazer isso com intencionalidade. Automaticamente você ganha um direcionamento claro, porque você vai ter colocado energia poderosa nisso. E eu costumo dizer que uma energia poderosa sem uma direção não chega num bom resultado. Então, a SWOT te ajuda nisso, a ter uma direção. Você consegue alcançar uma gestão mais eficiente. Voltando naquela minha fala verdadeira, porém para alguns desconfortável, quando eu disse que no Brasil nós não gostamos muito de acompanhamento de processos. Mas quando eu não acompanho processos, o que acontece? Eu não tenho em mãos os meus acertos, os meus erros, que nós chamamos aí de gaps, né? E como que eu estruturo um plano de ação ajustado à minha realidade se eu não encaro os meus gaps, as minhas falhas? Então, é nesse acompanhamento de processo que eu vou ter uma gestão mais eficiente. Por quê? Porque ali eu vou sanar problemas, eu vou fechar lacunas. Isso eu faço com acompanhamento de processo. Envolvimento da comunidade escolar. Uma fala minha que ao longo de quase 20 anos aí, trabalhando em aberturas de semanas acadêmicas, fazendo palestras em desenvolvimento humano para gestores escolar, para professores, e nós falamos bastante sobre a grandeza da escola como uma comunidade que respira e que todo mundo sente junto os efeitos dessa conexão ou da ausência dela. Se você trouxer pais numa reunião onde essa gestão escolar ela é eficaz, esse corpo docente é muito bem preparado e engajado, inclusive o corpo administrativo, ele conhece muito bem do seu processo, eu vou ter pais extremamente satisfeitos. Eu entrego para a sociedade um aluno, um profissional diferenciado. Então, o envolvimento da comunidade escolar, redução de riscos e problemas inesperados. Eu digo que essa colocação aqui, ela é uma variável, né? Existem ameaças que eu nunca vou poder evitar, porque são fatores extraordinários, são casos fortuitos. Mas quando eu tenho um processo redondinho, uma gestão eficiente e eficaz, que é aquela que produz efeito, eu também tenho uma conduta profilática. Então, eu sei que naquela turma muita falta. E o que está acontecendo? Estão faltando demais. Por quê? Então, aquele professor que tem uma comunicação eficaz com a secretaria, que é corpo administrativo, que comunica com a gestão, corpo pedagógico ali, coordenação, direção, e nós vamos entender o que está acontecendo, antes que isso se trate de um problema social grave. Então, quando eu falo de redução de riscos e problemas inesperados, eu estou falando de uma conduta profilática. E só faz isso quem tem um processo redondo, um caminho, uma trilha bem mapeada, bem ajustada. E isso nós só fazemos com intencionalidade. E é por isso que eu te pergunto, você está sendo intencional quando você começa um plano de ação na sua escola, gestor? Corpo administrativo como um todo, professores aí engajados nessa gestão? E para concluir, a SWOT é simples, mas poderosa. Fortalece a cultura de gestão participativa, deve ser atualizada regularmente e guiar decisões. Contudo, em educação, ou quase tudo, nós não tratamos como nada estanque. Ela é apenas uma ferramenta, porém poderosa. Ela traz realismo, ela traz caminhos, ela te instiga a novos olhares. Eu sou convicta que tudo isso é muito proveitoso, desde que haja vontade e intencionalidade. Nós aqui da FADEB pensamos nesse projeto para que isso aconteça,
para que nós possamos entregar para vocês uma ferramenta robusta e bastante eficaz. Eu tenho certeza que uma SWOT bem construída levará vocês a um plano de ação factível e os frutos certamente virão. Eu gostaria, antes de finalizar, enfatizar essa questão da gestão participativa. Eu gosto muito de pensar que, imaginemos, ilustrando, que se eu fosse a diretora dessa escola, e uma diretora intencional, apaixonada, eu teria dados para falar do meu corpo administrativo, mas é o corpo administrativo que conhece em minúcias esses dados. Então é muito importante o respeito para cada um que participa de cada engrenagem. E quando nós formos sentar para construir uma SWOT, todos participem, todos tenham voz, porque eles têm domínio sobre aquele seu processo. Ou assim esperamos que tenham, não é isso? Uma nota importante: a análise SWOT só é realmente eficaz quando usada de forma colaborativa e contínua. Atualizá-la com frequência permite alinhar as estratégias com a realidade atual e envolver todos no processo de decisão. A SWOT, ela é maravilhosa, ela é poderosa, mas ela requer uma atenção no sentido de: vamos atualizar? Nós fizemos. Ela instrumentalizou o nosso plano de ação, acompanhamento de processos. E aí? A gente mexe nessa engrenagem? Essa ameaça ainda é ameaça? Essa oportunidade ainda é oportunidade? Esse ponto forte nós ainda temos? Esse ponto fraco eu ainda vislumbro aqui na escola? É sobre isso essa atualização. Muito obrigada. Eu espero que nós, ainda que nesse breve momento, nós tivemos aí uma apresentação sobre essa ferramenta e eu tenha conseguido, juntamente aqui com o professor Matheus Brito, eu gosto muito de enfatizar que ele foi o idealizador desse projeto, trazendo a SWOT aplicada à gestão escolar. Fiquei muito feliz quando ele me provocou a pensar sobre isso, esse gênio, essa pessoa incrível que eu tenho a grata satisfação de tê-lo como amigo e colega aqui na Fundação. E eu tenho certeza que você, gestor, quando trouxer a ideia do professor Matheus Brito dentro do projeto Visão Educativa para uma realidade, você vai conseguir certamente novos resultados. E é por isso que nós pensamos, criamos e estamos à disposição de vocês. Muito obrigada e tenham uma excelente jornada nesse ano de 2026, que daqui a pouco termina e, se Deus quiser, com ótimos frutos. Muito obrigada.